Está gravando? Sim. Vamos lá, Tá. retomar aí. Paramos na questão 17, na CESP 2016, Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Científica. Né? A Lei Processual Penal Brasileira adota o princípio da absoluta territorialidade em relação à sua aplicação no espaço. Não cabe adotar a lei processual de país estrangeiro no cumprimento de atos processuais no território nacional. Inclusive, essa aqui, né, a gente botou, apesar dessa questão aqui de absoluta territorialidade, né, a gente até botou aqui que é a questão bizu, né, que apesar de estar absoluta, é o tipo de caso que não cabe exceção. Vamos lá. Aqui, 18. De novo também, CESP 2016, Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Científica, diversos cargos. A lei processual penal, não. Toda vez que tu vê um não na prova da CESP, já bota aqui eu boto com a caneta já um azulzão, um vermelho, preto, que for. Você não pode marcar o cartão de azul nem de vermelho, mas usar a caneta você pode, né? Em vários concursos as pessoas ficam com medo de levar outras canetas. Pode levar a caneta vermelha, só que você não pode usar a caneta que não seja transparente e nem marcar o cartão resposta que não seja com caneta preta. Mas eu levo caneta azul, caneta vermelha, aí riscando a prova. A lei processual penal não admite o uso de analogia ou da interpretação extensiva em estrita observância ao princípio da legalidade. Está errado, né? Pelo contrário, artigo 3º, até que a gente também já tinha lido, né? A lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica. Foi até a observação que a gente colocou lá, né? Uhum. Que não, na processual não, mas na processual não admite, mas na penal não admite, mas na processual admite. Vou botar aqui, no direito penal, eu tinha tirado aqui. Acho que na hora de salvar, sumiu. Não admite. Mas... No direito penal, não admite. Mas no processual penal, sim. Mas no DPP, sim. DPP, sim. Processual penal. Sim. Sim. Vou fechar aqui. Salvando para não perder. Outra vez perdeu. 19. CESP 2016, Tribunal de Justiça do Amazonas, juiz adaptado. Esse aqui acho que a gente leu também. O princípio do juiz natural tem origem no direito anglo-saxão, construído inicialmente com base na ideia de vedação do tribunal de seção, posteriormente por obra do direito norte-americano. Aqui a gente se perdeu, né? Com o direito norte-americano, que a gente começou a divagar sobre federação e confederação. Direito norte-americano acrescentou-se a exigência de regra de competência previamente estabelecida ao fato, fruto provavelmente do federalismo adotado por aquele país. O direito brasileiro adota tal princípio nessas duas vertentes fundamentais, certo? Correto, porque a gente discorreu. 20. De novo, CESP 2016, Tribunal de Justiça do Amazonas, juiz adaptado. O direito ao silêncio ou a garantia contra a autoincriminação derrubou um dos pilares do processo penal tradicional, o dogma da verdade real, permitindo que o acusado permaneça em silêncio durante a investigação ou em juízo, bem como impedindo de forma absoluta que ele seja compelido a produzir ou contribuir com a formação da prova ou identificação pessoal contrária ao seu interesse, revogando as previsões legais nesse sentido. E alguma coisa errada? O que ele botou errado? Forma absoluta de... Aqui, vamos lá. O direito a garantir o silêncio derrubou um dos pilares do processo penal tradicional, o dogma da verdade real, permitindo ao acusado permanecer em silêncio durante a investigação e juízo, bem como impedido de forma absoluta, de forma absoluta, que ele seja compelido a produzir ou contribuir com a formação da prova e identificação pessoal. Na verdade, aqui, ó. Identificação pessoal, tanto é que se ele usar documento falso, ele é preso, né? Mesmo ele, né, se lembra que a gente estudou no direito penal? Você foi pego numa abordagem, e você entrega um documento falso, mesmo que depois você alegue uma autodefesa, princípio do caso de fora, mesmo assim você vai responder também. O crime não está em falar, né? Se você falar que você é João da Penha, sendo Ricardo, não há crime, mas se você apresentar uma documentação, né, identificação, aí já era. Você responde. É por isso que está aqui o erro da questão, né? É justamente de forma absoluta e identificação pessoal. E tem errado, pois apesar da vedação à autoincriminação ser uma garantia do acusado,
A doutrina entende que é possível submeter o acusado a situações nas quais não se exige uma participação ativa na produção probatória, obrigatoriedade de comparecer ao local indicado, a fim de que se proceda o reconhecimento pela vítima. Essa que ele respondeu, mas para mim está mais aqui. Ó. Identificação pessoal, ele é obrigado. Uma CESP 2015, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Defensor Público Adaptado. De acordo com o Código de Processo Penal, a analogia equivale à norma penal incriminadora, protegida pela reserva legal, razão pela qual não pode ser usada contra o réu. Opa. Peraí, que eu não entendi direito, não. Peraí, rapidão. De acordo com a Direito Processual Penal, né? Código de Processo Penal. A analogia equivale à norma penal incriminadora? Não tem nada a ver, mas tudo bem. Ela não equivale. A analogia é uma norma. Analogia. Né? É uma analogia. Comparação. Protegida pela reserva legal, razão pela qual não pode ser usada? Claro que pode. Isso aqui, sabe por que cai muito? Porque isso aqui é diferente do direito penal. É por isso que a banca fica... Vou pegar esse cara no contrapé. Que ele decorou lá que não pode analogia. Aí, quando vem aqui para o processo penal, cabe. Entendeu? O cara pega você no contrapé. Artigo 3º de novo. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Então, a lei processual penal admite, por expressa previsão do artigo 3º do Código de Processo Penal, a interpretação expressiva, aplicação analógica, analogia, ainda que desfavoráveis ao réu, e o suplemento dos princípios gerais do direito. Vamos lá, 22. 2015, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Defensor Público. No sistema inquisitivo, lembra? Inquisitivo, inquisição. Inquisição. Você é o mesmo que julga, é o mesmo que pune. Isso. A confissão é considerada a rainha das provas e predomina nele procedimentos exclusivamente escritos. Esse aqui matou a questão, exclusivamente. Botou essas palavrinhas, quer matar você, né? Exclusivamente escritos. Nenhum processo é exclusivamente escrito, né? Tem, né? Você hoje em dia, com o avanço da tecnologia, você hoje tem nos processos lá anexados vídeos, né? Tem um bocado de coisa agora, imagens. Né? Hoje em dia você pega uma petição, você vê uma petição inicial muito engraçada, né? Você vê imagens no meio. Antigamente era só textual, né? Só textual. Ele é eminentemente escrito, né? Todo o processo. Mas dentro do processo, hoje em dia, você já vê muita imagem, né? Antigamente, as imagens ficavam como anexo de uma petição. Agora o cara bota no meio da petição. Vamos lá. O que é que ele botou aqui? Exclusivamente escritos. Para ele está correto, mas vamos lá. Uma das características do sistema inquisitivo, não adotado pelo nosso ordenamento processual, é a utilização da confissão como prova máxima, ou a rainha das provas. Ok, ou seja, uma vez tendo havido confissão, seriam desnecessárias qualquer outras provas para que o acusado pudesse ser condenado. Além disso, o sistema inquisitivo, como regra, é o predomínio de procedimentos escritos e sigilosos, não havendo espaço para debates orais. Então, a gente erraria aqui, vou botar aqui. Eu vou acrescentar aqui aquele negócio lá. Questão bizu. Cairia na pegadinha de novo, mas não mais. Questão bizu. Na hora de revisar, você vai direto nela. Vamos lá. 23. Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Defensor Público Adaptado. A Lei Processual Penal veda a interpretação extensiva para prejudicar o réu. De novo, o artigo 3º, né? Vê que ele gosta muito desse artigo. Tanto a aplicação analógica quanto extensiva, né? Então, o artigo 3º, a Lei Processual admitirá, sempre admitirá, a qual tipo de interpretação extensiva, analógica e os princípios gerais do direito. Então, errada. Ele bota aqui a lei processual veda. Veda é não. Veda, não. 24. Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Defensor Público Adaptado. A interpretação extensiva é um processo de integração por meio do qual se aplica uma determinada situação para a qual inexiste hipótese normativa própria com um preceito que regula a hipótese semelhante. Nesse caso, está definido aqui a analogia, né? Na verdade, a extensiva é outra coisa. Que é um processo de integração por meio do qual se aplica uma determinada situação para a qual não existe hipótese normativa para um preceito de hipótese semelhante. Hipótese semelhante é quando você faz uma analogia. A extensiva é quando você aumenta a possibilidade. Existe o texto, mas você
você aumenta a interpretação daquele texto, né? Porque, por exemplo, no texto legal diz que o juiz ele está suspeito se ele for casado com a pessoa que advogou, o Ministério Público, essa coisa toda. Mas Se ele hoje, tiver uma união estável. estável, hoje união estável é equiparada Sim. ao casamento. Aí você está interpretando o que está escrito lá, né? É cônjuge, é a esposa. Mas a união estável, você também tem as mesmas, vamos dizer assim, Direitos e garantias. direitos e garantias, as mesmas situações de uma pessoa que vive casada, né? Você mora com a pessoa, dorme com ela, acorda com ela, vai ter suspeição de qualquer jeito. Vamos lá, 25. Mas vou ler aqui. Ó. O item está errado, pois está a exata definição da analogia. A interpretação extensiva não é um processo de integração, mas sim um processo de interpretação da norma processual. CESP 2015, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Decisão Pública Adaptada. Para o uso da analogia, é importante considerar a natureza do diploma de onde se deve extrair a norma regulamentadora. Deixa eu ler só mais uma vez, irmão, desculpa. Para o uso da analogia, é E importante considerar a natureza do diploma de onde se deve extrair a norma reguladora. Uhum. Vamos lá. A Lei Processual Penal admite, por expressa previsão no artigo 3º, a interpretação extensiva e aplicação analógica, analogia, ainda que desfavoráveis ao réu, e suplemento dos princípios gerais de direito. Não é relevante aqui a natureza do diploma legal, de onde se extrairá a norma reguladora. Está errado aqui. Onde deve se extrair a norma reguladora. É importante considerar, assim, é porque quando você adapta a questão, você tira ela de contexto, aí ela sozinha, você tem mais características, mais, né, detalhes. Quando ela está no mundo onde ela tem a comparação A, B, C, D e F, você diz, não, essa aqui estão totalmente erradas, essa aqui está certa, essa aqui estão totalmente certas, essa aqui está errada, entendeu? Mas assim, o que acontece? Porque tem uma diferença entre norma e lei, né? Não sei se isso aí, lógico, é mais para a área jurídica, né, esse tipo de coisa, mas norma reguladora é que está confundindo, né? Também o diploma se deve fazer. Porque aqui o próprio examinador está confundindo norma de lei. Norma não é necessariamente uma lei. A lei que tem gradação, né? Às vezes a norma se confunde com a lei, mas nem sempre tem a norma, porque norma seria aquilo que a gente diz do direito, seria aquilo assim, do mundo do fato. No mundo abstrato jurídico seria a lei, entendeu? Mas não necessariamente uma norma ela quer dizer lei, entendeu? A lei, na verdade, é uma norma positivada, entendeu? Então, na verdade, sim, juridicamente, norma não é necessariamente a lei. Quando a gente fala norma, é porque, na verdade, sim, esse nome norma ele tem um conceito, vamos dizer assim, o semântico dele tem duas interpretações. Uma interpretação mais filosófica, mais, né, mais profunda do direito, a norma, não é necessariamente a lei, não. A norma jurídica, né, é o mundo dos fatos, é o mundo assim, ó, esse aqui desvirtuou, é como se fosse o fato típico, isso aqui desvirtuou uma norma, esse fato aqui desvirtuou uma norma jurídica. Só que você tem que pegar esse fato real e levar ele para o mundo abstrato, para o mundo positivado da lei. Né? Vai fazer a subsunção do fato à norma legal, à norma positivada. Aí você vai enquadrar o direito. Mas, às vezes, a norma não é, quando fala norma, não é necessariamente uma lei. Existe uma norma jurídica. Né? Por exemplo, o direito à vida é uma norma jurídica para os... Porque quando você for estudar direito, você vai ver que tem os chamados jus naturalista, existe um direito natural. Um direito natural que, independente de você estar positivado ou não, ele já existe. Então, por exemplo, é natural que quando se reúne pessoas em sociedades, não seja assim comum você dizer, não, eu posso tirar a vida de quem eu quiser, da forma que eu quiser. Não. Inconscientemente existe um direito natural, uma norma jurídica que a vida é um bem que você não pode tirar do outro, é dele. Tem as regras para que você tenha uma autodefesa, né, a legítima defesa, mas existe, vamos dizer assim, para esses juristas, existe o justnaturalismo, o direito natural. Ninguém acha que porque você, né, uma pessoa, você tem o direito de tirar a vida da outra. Ou seja, existe uma norma jurídica aí, implícita na sociedade, de que o bem jurídico vida é inerente ao ser humano. A minha vida é inerente a minha, você não pode tirar a minha vida. A não ser que você tenha um motivo. E aí você criou as normas positivadas, as regras. Se você matar meu filho,
né? Se você me ofender, se você ofender minha honra, e você criou em várias aldeias, né? Vários povoados, foi criando as normas jurídicas positivadas. Mas bem que aquele botou norma reguladora. Então, esse reguladora configurou a norma, né, jurídica. Então, assim, agora sim teria um diploma, entendeu? Essa isso aí que é muito em prova também, norma e direito positivo. 26, CESP, 2015, Tribunal de Justiça, juiz adaptado. No Estado democrático moderno, não há espaço para aplicação do princípio processual denominado favor rei, que contraria o jus libertate ao acusado. Esse favor rei em favor do rei, que é isso aqui, ó, item errado, pois o favor rei, princípio de determinação favorável ao réu, em caso de dúvida, é adotado pelo nosso ordenamento jurídico e não contraria nada ius libertate, direito de liberdade do acusado, muito pelo contrário. O favor rei, escrito certo, tá? Seria o seguinte, tem aquela máxima lá que a gente ouve desde criança, in dubio pro réu, quer dizer, em dúvida, eu liberto o réu. Em dúvida, tem a dúvida e eu liberto o réu. E aí tem uma outra máxima que o pessoal fala que é melhor você soltar um inocente, aliás, desculpa, soltar um culpado do que prender sem inocente. Então, na dúvida, você solta. Porque se você for rigoroso, o que é que vai acontecer? No futuro, você vai prender 100 inocentes, né? Porque você vai ser muito rigoroso nas regras, e aí existe essa outra máxima. Então, na dúvida, é melhor favorável ao réu, ou seja, na dúvida, é melhor favor. E aí e surge essa outra máxima, né? É melhor você soltar, correr o risco de soltar um culpado do que prender sem inocente, entendeu? Porque se você apertar muito, você acaba prendendo pessoas inocentes. Mesmo tendo toda essa questão, ainda prende inocente, né? Verdade. Várias pessoas aí, vendo quando aparece a reportagem, passou 3 anos preso no lugar do irmão, né? Passou 3 meses, teve um caso agora que passou, o STF soltou o cara foi identificado pela foto e nada a ver a foto com o cara. Foto. Ficou aí uns 3 anos também preso. Identificação dele fotográfica lá, nada a ver com o que era ele. O caso desse aí, eu acho que o cara pode ser que ele viva a vida toda para receber, mas é tipo uma causa ganha, né, contra o Estado. E daí está previsto no próprio Constituição, entendeu? O Estado vai indenizar aquela pessoa que ficou presa além do necessário, ou por erro judiciário, né? Porque foi um erro. Dado o princípio da territorialidade, o CPP é aplicado em território nacional, inclusive no que se refere aos processos de competência da Justiça Militar, aqui está errado, né? Inclusive, né, da competência da Justiça Militar, não. A Justiça Militar é exceção. A Justiça A parte, Militar, né? Exceção Justiça Eleitoral, você tem um direito penal militar e próprio, tem né? o Código de Processo Penal Militar. A gente tem um código próprio, tanto de direito quanto de processo. Direito militar como de processo, De tá? processo. Os crimes são diferentes, até porque tem crimes bem, vamos dizer assim, bem próprios, né? Que é tipo, aqui fora seria difícil, tipo motim. O cara cometeu motim. Tem no caso, né, pessoa presa, encarcerada, também tem esse termo motim. Mas no ambiente militar tem um crime específico né, da pessoa fazer um motim. Tem crimes específicos do tipo da pessoa ser espião, né? Aqui fora, como é que seria isso? Mas lá tem, já tem essa capitulação lá, pessoa que trabalha como espião. Então, CESP 2013, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, juiz adaptado. O julgador poderá aplicar, por analogia, uma lei processual para a solução de questão pendente em curso penal, em curso da ação penal, certo, né? Artigo 3º, pode usar analogia. Tu vê que cai direto isso aqui, né? Analogia, aqui toda hora está respondendo. Então, olha até um resuminho. Eu não 29. sabia. Volta ali, porque eu fiquei na dúvida aqui agora. Ó, Ó, o julgador poderá aplicar, por analogia, uma lei processual para a solução de questão pendente no curso da ação penal, porque eu sei que é o sim, contrário. Se tiver penal no processual, né, e tiver coisas materiais, aplica-se a penal. Então, não. invertido também.
Não, está confundido. Quando ele bota aí curso de ação penal, está falando processo, né? A ação penal é o processo. É porque, assim, no direito processual, quando ele fala ação, assim, é diferente. Se você for ler lá a introdução à teoria geral do processo, vai ver que a ação é diferente de processo, né? Diferente de processo. Mas, assim, nesse termo aqui que ele está usando na questão, ele está dizendo ação igual ao processo penal, entendeu? O direito de ação, a ação não é o processo é o conjunto de procedimentos. Mas existe uma ação penal, né? Uma ação que você pode demandar a pessoa. Isso é uma ação, né? Uma ação civil, entendeu? Pode ser a ação, às vezes, não necessariamente gera um processo, às vezes pode ser só uma execução, não um processo de conhecimento, um processo de execução. Assim, porque eu posso pegar depois, mas tem a teoria geral do processo. Ação, nesse caso aqui, está equivalente a processo, né? Tem diferença às vezes, mas aqui está dizendo assim, em solução pendente no curso da ação penal. Da ação penal que ele está falando, é no curso de um processo. Eu posso usar uma analogia no direito processual penal, eu tenho que resolver uma questão do processo aqui. Eu não tenho uma lei, eu posso usar analogia, que é permitido no direito processual penal. No direito penal, não, né? No direito penal, se eu não tiver uma lei específica para punir a pessoa, eu não posso pegar uma lei de um outro crime e trazer para cá. Pois é, foi isso Agora, que eu entendi errado. é isso que você entendeu. Mas Porque eu entendi aqui, ó, eu entendi que aqui a analogia seria feita no curso da ação penal. Eu digo, não, não, mas ação penal não cabe ela na analogia. É porque eu não entendi a palavra e o seu significado, entendeu? não, aí é por isso aí que ele botou no curso da ação. Esse termo ação quer dizer processo, nesse caso aqui, um processo Processo penal. penal. Entendeu? Entendi. A pessoa entrou com recurso. Na verdade, ele tomou uma decisão, a pessoa entrou com recurso. Eu posso negar ou receber esse recurso? Ah, não tem previsão desse recurso que ele pediu aqui, né? Desse pedido que ele fez aqui no direito penal, no direito do Código Processo. Processual Penal. Eu pego lá do processo civil, no processo civil existe esse recurso. Aí eu posso julgar esse recurso baseado nas normas de lá, por analogia. Ah, não existe aqui, mas lá no direito militar existe. No Código de Processo Penal Militar existe. Opa, trago para cá. Não existe nem no penal, nem no penal militar, nem no civil, No processual penal, eleitoral. mas no eleitoral. Posso trazer do eleitoral, porque no eleitoral é usado assim, vou usar aqui, entendeu? E não existe nem no eleitoral, nem no militar, nem. Qual foi que eu falei? No civil, militar, nem no eleitoral, mas tem num tratado que está internalizado no Brasil. Mas não é o caso, mas analogicamente eu posso usar, entendeu? Para solucionar o problema. Entendi. 29. CESP 2013, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, juiz adaptado. A nova lei que altera as regras de intimação no processo penal tem aplicação imediata. Certo, até aí. Tornando automaticamente inválidas. Opa, aí não invalida o que já foi feito. Nos processos em curso, todas as intimações já realizadas sob a forma da lei revogada. Então, isso está errado, né? O fato de você aplicar imediatamente a lei processual penal não significa que tudo que você fez passar está errado. Significa que você não vai mais fazer daquela forma. A partir de agora é nova lei. Mas o que foi feito está validado. Inclusive, lembra que a gente leu um exemplo do processo em que você faz um recurso, ainda que aquele recurso tenha sido extinto na nova lei processual penal, o tribunal vai ter que julgar. Entendeu? Vai ter que, porque você já fez o pedido. Mudou, mas está em Já curso. tinha Você sido. já tinha sido pedido recurso. E ainda tem jurisprudência, né? Jurisprudência não, né? Doutrina que fala o seguinte: não basta de eu ter pedido, né? Não é só o fato de eu ter pedido. O fato de ainda estar dentro do prazo do recurso, eu ainda posso pedir, ainda que já tenha sido revogado esse recurso. Porque ainda estou no prazo, ainda teria direito a fazer ele. Mas veio uma lei que extinguiu o recurso. Mas eu estou no prazo, eu posso pedir, e o tribunal vai ter que apreciar esse recurso. Vamos lá. Pelo princípio do tempo Regit ato, adotado pelo nosso ordenamento jurídico, a lei processual penal aplica-se desde logo, ou seja, inclusive em processos em curso, o que significa que pode, portanto, ser aplicada a crimes cometidos antes de sua entrada em vigor, seja a lei mais gravosa ou mais benéfica. Vamos lá. Não importa. Todavia, os atos já praticados na vigência da lei anterior são preservados. Isso aqui que está errado na questão. Ou seja, são válidos. Artigo 2º. Está aqui, artigo 2º.
A lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Assim, os atos já praticados não devem ser refeitos, pois quando foram realizados, estavam sendo regidos pela lei vigente à época, não havendo qualquer irregularidade. Portanto, a alternativa é errada. Vamos lá. 30, SESP 2013, Tribunal de Justiça da Bahia, titular notarial adaptada. Aplica-se a lei processual penal desde logo, certo? Sem prejuízo da validade do ato realizado sob a égide da lei anterior, certo? Determinado item correto, pois pelo princípio do tempo regit apto, adotado pelo nosso ordenamento jurídico, a lei processual penal aplica-se desde logo, ou seja, inclusive aos processos em curso, todavia os atos já praticados na vigência da lei anterior são preservados, ou seja, são válidos, conforme o artigo 2º do Código de Processo Penal Militar. Penal militar não, Código de Processo Penal. Toda hora fazendo militar, acabei aumentando aqui. Artigo 2º, a lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, acabou aqui. Amanhã a gente começa, aqui já é só as listas de exercícios. Vou salvar aqui esse material. Salvei. Então é isso, amanhã a gente continua, foi rapidinho, né? Menos de meia hora, acho que foi meia hora. Então amanhã a gente continua aí, já pega a outra apostila. A outra vai ser o quê mesmo? Vai ser direito processual penal de novo, não, direito processual penal. Vamos por simplificado, bem que a gente poderia voltar para o. Não sei, aí com você. Eu acho que a gente continua simplificado, se for o caso. É melhor continuar no simplificado, pode ser, não tem problema não. Eu fico vendo o mais longo, assim, entendeu? Inquérito policial, próximo apostilo. Inquérito policial, isso é importante. Tem que só fazer uma limpeza ali. Tá ok, então.